Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Gênesis capítulo 1, verso 28. Todo mundo já achou? Vamos ver se vocês já aprenderam. No 3, vamos ler todo mundo junto? Meu Deus, geralmente eu sempre me decepciono. Gênesis capítulo 1, verso 28. No 3, todo mundo lendo, hein? 1, 2, 3, vamos lá. Para, tá bom já. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Diga comigo: seja fértil e multiplique. Diga para quem está do seu lado: seja fértil e multiplique. Esse aqui é o texto base da nossa pregação hoje. Pastor, você vai falar de quê? Nós vamos falar de sexo. Uai, gente, vocês têm medo desse tema? É para ter dito graças a Deus, aleluia. Nós vamos falar hoje sobre sexualidade saudável. Você acredita que o texto que a gente acabou de ler hoje foi o primeiro mandamento de Deus? A primeira coisa que Deus mandou para o homem, o primeiro mandamento é esse: faça sexo. Diga cheio, aleluia. Essa palavra é forte. Olha como que sexo é espiritual, gente. Aprenda uma coisa, gente: para quem é espiritual, tudo é espiritual. Amém? Para quem é espiritual, tudo é espiritual. Olha como o sexo é espiritual. A primeira ordem de Deus foi: eu abençoo vocês para fazer sexo. Sexo é plano de Deus. Sexualidade é algo extremamente espiritual. Eu vou te provar isso na palavra de Deus hoje. Extremamente espiritual. E um assunto que diversas vezes é ensinado pelos apóstolos. Eu quero ler 3 textos para vocês. Eu quero ver se você é inteligente. Quero ver se você descobre o que tem em comum nesses 3 textos. Vamos lá? Quem está anotando, 2 Crônicas 26, 16. 2 Crônicas 26, 16 diz assim: mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Qual foi a transgressão? Pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele profanou o altar de Deus. Esse foi o erro dele, o pecado dele contra o Senhor. Malaquias capítulo 1, verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Agora 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 ao 20. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 ao 20. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Qual é o assunto em comum entre esses 3 versículos, gente? O que esses 3 versículos têm em comum? Os 3 falam de profanação do altar. A única diferença é que os 2 primeiros falam do templo da velha aliança e o terceiro fala do templo da nova aliança. Quem é o templo da nova aliança? Diga: sou eu. Você é o tabernáculo de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Os 3 versículos estão falando de profanação do altar. Os 2 primeiros diz que deveria ser sacrificado ali algo que agrada a Deus, e não estava sendo sacrificado algo que agradasse a Deus. O terceiro diz a mesma coisa. Diz que os
seu corpo deve ser para glorificar a Deus. A Bíblia diz, né? Ofereceis os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer usar a sua audição, Deus quer usar a sua visão, Deus quer usar o seu paladar. A maneira que Jesus se move na terra hoje é por meio de você, amém? Você é o corpo presente de Deus aqui na terra. Quantos sabem disso? E adoração flui de você, incenso flui de você, e eu quero acreditar que o incenso que flui de você agrada a Deus, amém? Que você presta a Deus um culto no seu corpo que glorifica o Senhor. Verso capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 e 20, que a gente leu por último. Olha isso aqui. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o corpo. O apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo que está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que todos os outros pecados, ele está botando tudo na balança, tudo que você pode imaginar que não tem relação com sexualidade é fora do corpo. Mas tem um pecado, que é o pecado da prostituição, porneia, sexualidade depravada, fora do padrão de Deus, que é contra o corpo. E quando ele diz contra o corpo, ele está dizendo contra o tabernáculo de Deus, contra o templo do Senhor. Então ele está dizendo aqui que existe um pecado, eu vou te escandalizar agora, que existe um pecado que é pior do que os outros. Eu sei que a sua mente gritou aquele jargão evangélico mentiroso, que não existe pecadinho, pecadão. Eu queria saber onde que o abençoado que disse isso pela primeira vez tirou fundamento bíblico para isso. Não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Deus faz distinção de tipos de pecado. E só o texto que eu acabei de ler já é o suficiente para você entender. Deus está dizendo que tem um pecado que é contra o corpo, que é contra o templo, e os outros não são contra o corpo, não são contra o templo. Então existe um pecado diferente dos outros. Pastor, não, eu aprendi que não existe pecadinho, não existe pecadão. Se essa frase quer dizer que qualquer pecado, mínimo que seja, é o suficiente para condenar o homem ao inferno, essa frase está certa. Qualquer pecado, qualquer tipo de pecado é suficiente para condenar o homem ao inferno. Por isso que nós temos Cristo Jesus como nosso mediador, porque ninguém aqui tinha condições de não pecar. Cristo Jesus não pecou por nós, por isso nós somos justificados em Cristo. Mas agora dizer que toda prática de pecado é igual, o que você faz é igual ao que eu faço, não, nem sempre. Eu vou te provar biblicamente. Olha aqui o que Jesus disse. Olha só o que Jesus disse. Jesus disse isso aqui para Pilatos. Maior pecado, Pilatos, olha só, é a Bíblia. Maior pecado, Pilatos, tem aquele que me entregou para você. Jesus está falando de quem? De Anás e Caifás. Ele não disse que Pilatos não estava pecando. Ele disse que tinha alguém que tinha um pecado maior que o de Pilatos, Anás e Caifás, que tinha entregado Jesus. Então Jesus está dizendo que tem pecadinho e pecadão? Sim ou não? Você está com medo de dizer? Eu estou falando é a Bíblia para você, não é a minha opinião. Sim ou não? Sim. É ele que está dizendo. Não é o suficiente, pastor. Então vamos te dar 3 referências. Toda doutrina deve ser estabelecida com 3 referências. Você já tem 2. Agora você vai ter a terceira. Jesus disse assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. No dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Jesus está dizendo que tem pecadinho e pecadão, sim ou não? Sim. Pastor, mas eu sempre ouviu errado. Vai ficar segurando isso até quando? É perigoso você crer num trem desse, porque aí você relativa tudo. Aí você não entende que como existem pecados que são pecados maiores, você não dá ênfase para tratar algumas áreas da sua vida. Você quer tratar
sexualidade igualzinha a andar em alta velocidade e tomar uma multa. Tomar uma multa é pecado, sim ou não? É. Você está transgredindo as leis dos homens. Aí o cara toma uma multa e quer dizer que a pornografia dele, que a prostituição dele, que o adultério dele é a mesma coisa do que o irmão que tomou uma multa. Bonito, hein? Nem você acredita no que você está falando, não é possível. Aí você quer usar uma frasezinha dessa para poder defender você. Na verdade, impedir você de ser transformado, de dar a devida ênfase que você precisa para o pecado, para que ele seja transformado, para que você seja transformado. Eu quero responder a vocês por quê, pastor? Por que a gente deve falar sobre sexualidade em pleno culto de domingo? Por que a gente deve falar sobre o assunto da pornografia em pleno culto de domingo? Primeiro, porque a Bíblia falou. Se o apóstolo Paulo pregou sobre isso, quem sou eu para não pregar para vocês? Mas eu vou te dar aqui mais alguns motivos. Primeiro, porque ela é um dos motivos que mais destrói famílias, identidade e estrutura emocional. Gente, vocês não fazem ideia quantas famílias que sentam no meu gabinete, eu estou falando para você com conhecimento de causa, quantas famílias que sentam no meu gabinete com um monte de problema, mas que a gente vai cavando, quando a gente chega lá na dependência da pornografia que está destruindo o lar, que desvirtua a identidade do homem, desvirtua a identidade da mulher. Outro motivo: seu espírito foi redimido. Diga graças a Deus. No meu espírito eu sou justiça de Deus. Aleluia. Seu espírito foi redimido, mas a sua mente precisa ser redimida. A sua mente precisa ser transformada todos os dias. É verdade que Ele transportou você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É verdade que a sua posição geográfica diante de Deus é assentado à destra de Deus. Mas também é bem verdade que a sua mente tem que entender isso. É bem verdade também o que o apóstolo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está pregando para salvo, ele está falando para a igreja, ele está dizendo: igreja, vocês foram redimidos, amém, agora transformem a cultura e o modo de vida de vocês, andem em linha com a realidade que está no espírito de vocês, andem, como sacerdócios reais, andem como um rei, ande como um sacerdote. Uma vez que você ande assim, pense assim. Aleluia. Eu preciso transportar também a minha mente para esse lugar de luz. Como que eu transporto a minha mente para esse lugar de luz? A palavra luz no original do grego, ela também quer dizer conhecimento. Aonde conhecimento chega, as trevas vão embora. Aonde a palavra de Deus chega, a escuridão vai embora. Então nós queremos, em nome de Jesus, que a luz que está no seu interior seja acesa na sua mente, em nome de Jesus, e você tenha a sua mente transformada pelo poder da palavra de Deus. Outro motivo: porque a raiz do machismo que destrói tantas mulheres no Brasil e no mundo é a pornografia, que é a maneira que os homens aprenderam a ver uma mulher. Destrói casamentos. A raiz do machismo que destrói tantas mulheres e casamento está na pornografia, que é consumida desde a adolescência, segundo pesquisas, por mais de 50% dos rapazes. Uau! Mais de 50% dos rapazes conhecem sexualidade por meio da pornografia. Por isso que nós temos que pregar isso na igreja, para que as mulheres possam ser livres e serem amadas pelos seus esposos como elas merecem, amém? E o mesmo serve para mulheres também. O índice de pessoas envolvidas no vício da pornografia é razoavelmente maior nos homens do que nas mulheres, mas nós sabemos que tem muitas mulheres que lutam contra isso também.
Outro motivo, porque infelizmente ninguém nos ensinou a ser homem, então a gente vai ter que aprender com a palavra de Deus. Infelizmente ninguém nos ensinou a ser mulher, às vezes, por isso nós vamos aprender com a palavra de Deus. O que a maioria dos adolescentes entendem e são doutrinados acerca do que é ser homem? Ser homem é a transição de ser virgem para deixar de ser virgem. O ritual de passagem é perder a virgindade. Infelizmente na cultura caída é isso. O que o menino almeja para poder se sentir homem? Transar com uma menina, transar com uma moça. E depois, como se isso já não fosse suficiente, ele é ensinado que quanto mais ele transa, com quanto mais mulheres ele se deita, mais alfa ele é, mais homem ele é. A maioria de vocês aqui, até aqueles que nasceram numa família cristã, até aqueles que nasceram num lar cristão, não tiveram boas referências do que é ser homem. Então, uma vez que as suas referências são negativas, você concorda comigo que você precisa ter referências saudáveis? E quem vai te dar isso? É a palavra de Deus. Se o teu pastor não pregar para você, como é que vai fazer? Então, eu quero estimular você, jogar sal em você aqui essa noite, para você entender o quanto que isso é espiritual e sair daqui se posicionando para a renovação da sua mente. Porque nós queremos aqui famílias que são referências para qualquer um lá fora, em nome de Jesus. Eu quero dar alguns dados científicos para você também, para te estimular a ouvir sobre o assunto. Até agora eu falei mentira, gente? É a realidade da maioria dos homens aqui, o discipulado do inferno, logo na adolescência. Eu me lembro que, normal, no contexto que eu vivia no mundo, o meu tio me deu, quando eu estava fazendo 17 anos, ele me deu uma caixa de revista pornográfica. E ele estava para ele, né? Ele estava passando para mim um legado. Tô juntando esse trem aqui a vida inteira para você, cara. Olha a cabeça, cara. Não, eu lembro quando ele me entregou, ele deu várias. Qual é a palavra? Qual que você falou? Recomendações. Porque ali tinha história. Tinha história que ele juntou da adolescência dele, a juventude, a fase adulta. Eu tô juntando isso aqui tem muito tempo. Você toma, você guarda com carinho. Guarda com carinho. Estou transferindo para você. Ele não tinha filho homem. Estou transferindo para você o meu legado. Nossa, eu lembro que eu saí dali me sentindo. Uau, cara, olha só que responsabilidade. Quantos homens na terra, né, poderiam estar recebendo essa coroação aqui? Eu me senti tipo um guerreiro medieval, assim, de joelho, e ele vindo com a espada. Eu, a partir de agora, né, condecoro você, homem. Eu levantei ali com a minha caixa, já saí falando, nunca ninguém vai ver essa caixa. Não vou emprestar para ninguém. Isso aqui, o cara para portar isso aqui tem que ser muito macho, que nem eu, tem que ser muito homem. Porque eu achava que isso era ser homem. E eu me converti. E quanto tempo foi necessário ouvindo a palavra de Deus para entender que eu tinha aprendido a ser machista e não aprendido a ser macho? Quanto tempo demorou para mim entender e outra para mim conseguir olhar para as mulheres como elas mereciam ser olhadas? Como demorou eu conseguir olhar para as minhas irmãs e ver apenas as minhas irmãs em Cristo e não ver um objeto? Porque tudo que eu tinha aprendido era que mulher era um objeto para que eu pudesse ter ápices de prazer, só isso. E vocês estão olhando para mim com uma cara de santo, né? Como se vocês também nunca tivessem passado por coisa tal. Estou me sentindo super mal, mas eu sei que vocês mentem bem, é só isso. Vamos a alguns dados científicos. A medicina já diz, olha isso aqui, agora é dado científico, tudo isso aqui eu peguei ouvindo doutores falar, médicos, pesquisadores, cientistas. A medicina, porque tem gente que não acredita no pastor, né? O cara não sabe nada. Então pronto, agora eu vou ajudar você a me ouvir. A medicina já diz que a pornografia é uma droga tão viciante e tão nociva como outras drogas como cocaína e crack. Isso é um dado das universidades de Indiana, no Havaí, Harvard e Oregon. 3 faculdades
Sim, ralé, né? Outro dado: a pornografia libera de maneira excessiva uma substância chamada dopamina, que é a substância do prazer. E a dopamina, como ela funciona? Vou te dar um exemplo aqui para você entender. Quem aqui tem um amigo bem radical, que pula de paraquedas, pula de bungee jump? Se você não tem um amigo assim, você conhece pessoas na televisão, gosta de ouvir esportes radicais, ver esportes radicais. Você já viu que o cara, ele pula de bungee jump de um prédio de 100 andares e ele vai pulando durante um ano. Depois pular de 100 andares não dá prazer mais para ele. Ele tem que pular de 105. Quem já ouviu falar que a adrenalina é viciante? Porque ela gera prazer, assim como a dopamina. E esse mesmo processo acontece com a dopamina. Se eu tenho uma experiência com a pornografia, com uma sexualidade fora do padrão de Deus, e a dopamina é liberada, daqui a pouquinho, aquela experiência que eu tive não é o suficiente. Não é o suficiente. Então eu tenho que ver coisas, tenho que ver cada vez mais, e pior, coisas cada vez mais pesadas, cada vez mais contrárias à cultura da palavra de Deus. O seu cérebro, ele não precisa que algo esteja acontecendo de fato para sentir prazer. Seu cérebro é facilmente enganado. A prova disso é quando você está assistindo um filme de terror e é apenas um filme. Aquilo não está acontecendo, mas você toma susto, coração dispara. Por quê? Porque para o seu cérebro aquilo está acontecendo. Filme de drama, que você fica apreensível, coração disparado. Tem gente que nem gosta de assistir. Tem gente que nem gosta de assistir. Por quê? Porque o seu cérebro está interpretando que aquilo está acontecendo e ele está reagindo à televisão. Ele está reagindo ao que ele está vendo. E isso é um problema. Porque quando o adolescente, o jovem, o homem, a mulher acessa a pornografia e você assiste aquilo, o seu cérebro vai tratar aquilo como se fosse real. E se aquilo está sendo tratado como se fosse real, o seu cérebro está estabelecendo um padrão para que ele libere a dopamina, a substância do prazer. Ele estabeleceu um padrão que quando você vai ter relação sexual com a sua esposa, e o que você assistiu não é como a relação sexual que você vai ter com a sua esposa, porque pornografia não é sexo, é teatro. Pornografia não é sexo, é teatro. E você assistiu aquilo e estabeleceu aquele padrão na sua mente. Quando você vai ter relação sexual com a sua esposa, você não consegue satisfazer a sua esposa, você não consegue se sentir satisfeito, porque aí você fala assim: tem alguma coisa errada comigo? Tem. Seu cérebro está dizendo: não é o suficiente. E qual é o problema? É o que a Bíblia diz, né? Um abismo chama outro abismo. E vai chamando. Antes eu assistia vídeos pornográficos uma vez por mês, agora é uma vez por semana. Há casos de pessoas que se sentem deprimidas por não assistirem pornografia. Pastor, como pode um cara casado precisar de pornografia para se masturbar e sentir prazer? Isso é a reviria. Isso é uma condição que acontece com muitos e muitos homens casados, meu irmão. Isso, como está aqui o estudo que eu vou falar daqui a pouco, já é uma pandemia, já é uma coisa sem controle na sociedade, meu irmão. E isso é um problema químico do organismo humano. Se estabelece um padrão: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí antes, como eu disse, era uma vez por mês, depois uma vez por semana, depois tem que ser todo dia, depois sexo homem e mulher não satisfaz. Então tem que ser 2 mulheres com um cara, tem que ser 3 mulheres com um cara, tem que ser 3 homens com uma mulher. Depois já não serve mais e já sabe aonde vai dar isso. Na depravação que dá essa história. Vamos lá, mais alguns dados. O Partido Republicano dos Estados Unidos declarou a pornografia como crise de saúde pública. Crise de saúde pública. Dezenas de estados americanos já declarou a pornografia como crise de saúde pública.
Outro problema da pornografia, ela alimenta o tráfico sexual, estupros, abusos infantis e pornografia infantil. Quem disse isso é o Centro Nacional de Exploração Sexual. Então, além de você estar usando aquela pessoa que está diante de você na telinha, você ainda está estimulando outras mulheres a serem abusadas, crianças a serem abusadas. Pesado, né? Agora vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5. Eu quero falar das duas primeiras mentiras do diabo. As duas primeiras mentiras do diabo. Gênesis 3, verso 4 e 5. Todos acharam? A serpente então alegou à mulher. O que Deus disse, né, gente? Primeiro vamos definir isso aqui. O que Deus disse? Todas as árvores do jardim você pode comer. Olha só, vocês são fera de Bíblia. Todas as árvores do jardim pode comer, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente chegou para a mulher e disse assim. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Por que a serpente está dizendo isso? Porque Deus disse que havia uma consequência para a quebra da aliança. Qual era a consequência? Se vocês comerem da única árvore que eu disse para não comer, certamente vocês morrerão. Aí a serpente chegou para a mulher, mostrou o fruto, disse: olha como é maravilhoso, olha como é lindo, você deveria comer. Aí a mulher disse: eu não posso comer, porque se eu comer, certamente eu vou morrer. Então a serpente disse: certamente que você não morrerás. Ora, Deus sabe, segunda mentira. Ora, Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O que ela está dizendo aqui? Deus tem algo que Ele não quer dividir com vocês. Sim ou não? Deus tem algo prazeroso que Ele não quer dar a vocês. E a maioria dos adolescentes e jovens, eles ouvem algo parecido. Quando o pastor prega: faça sexo dentro do ambiente que Deus estabeleceu, faça sexo dentro do casamento, fuja da prostituição, fuja da pornografia, o que o diabo diz para ele? Deus está impedindo você de experimentar algo bom. Deus está impedindo você de ter um prazer. Coma, faça sexo, porque tem um prazer muito bom ali. E de fato tem, dentro do padrão de Deus. Quem é casado aqui acha bom fazer sexo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha, rapaz, Deus. Eita, Jesus. Qual foi a primeira mentira? A primeira mentira foi dizer que não tinha consequência. E a primeira mentira que o diabo sempre diz para nós é que não tem consequência, que você pode viver uma vida desenfreada, fazer o que você quiser. De fato, você pode fazer o que você quiser nessa vida. Sabia disso? Você pode fazer o que você quiser, você só não pode escolher as consequências. Isso é um princípio básico para você entender a maturidade, para você entender o que é ser homem. É saber que tudo que você fizer vai ter uma consequência, e você não vai escolher. Você escolhe o que você faz, mas não a consequência que tem. Então Deus disse: se vocês comerem, certamente que vocês morrerão. Agora, pastor, quando eu peco na sexualidade fora dos padrões de Deus, quando eu peco na pornografia, existe uma consequência? Existe. Existe. Quando você peca contra o seu corpo, você está ferindo o seu corpo. Eu quero te dizer que não é Deus que chega e coloca uma enfermidadezinha em você para você aprender. Não é Deus que faz isso. Ele, pelo contrário, Ele te instrui a não fazer para não ter que lidar com nenhum tipo de consequência.
esse tipo de pecado expõe o seu corpo num ambiente que ele não foi criado para viver. Então o seu corpo entra em colapso, o seu corpo entra em crise, todo o seu corpo começa a funcionar fora do padrão da palavra, daquilo que Deus criou você para viver. Então a consequência aqui não é impressa por Deus, mas pela tua ignorância, de desobedecer o que Deus disse. Certamente que Cristo Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Agora crê e viva isso, amém? Não fique brincando com o seu corpo. Eu quero te falar aqui alguns males comprovados da pornografia na vida do homem e da mulher. Doenças emocionais, médicas, habilidade social destruída, desenvolvimento da habilidade social totalmente corrompida. Consequências que os médicos falam acerca da pornografia. Agora olha isso aqui que legal. Quem conhece aquele ator Terry Crews? Só pensa num cara latrel, pronto. Já identificaram. Pai do Chris, todo mundo odeia o Chris. Aquele cara do Old Spice. Que a gente fica olhando, a gente é homem e fica olhando e falando assim: isso é tudo mentira, ninguém tem um peitoral desse, nunca. Ninguém fica desse jeito. O homem parece um trator. Aquele cara lá, olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Que frase forte. Poderíamos parar só aqui no início. A pornografia mata o amor. A pornografia mata o amor. Ele foi um viciado em pornografia. Há um ano atrás ele gravou um vídeo contando a experiência dele. Ele precisou fazer terapia para ser curado da pornografia. Ele disse que a pornografia estava destruindo o casamento dele, a família dele. E ele disse mais: era meu segredo. Isso fazia com que crescesse cada vez mais. A pornografia muda a maneira que vemos as pessoas. Começamos a ver as pessoas como um objeto e não como uma pessoa a ser amada. Terry Crews. Um pouco mais. Pornografia desrealiza o sexo. Como eu disse para vocês, se você não percebeu até hoje, que você é muito idiota, que aquilo ali é apenas um teatro. Nem aquelas mulheres, aqueles homens, quando vão ter relação sexual dentro de casa, se são casados, é daquele jeito. Aquilo ali chama sexo animal, doentio, depravado. Aquilo lá não tem nada a ver com sexo. E o cara tem aquilo como padrão. Aí ele vai ter relação sexual, aí ele fica mal porque ele não tem o desempenho, ou ela não tem o desempenho dos filmes que se assistem. Pastor Cláudio Duarte falou um negócio que eu rachei de rir uns 15 minutos. Se você ficar com raiva do que eu vou dizer, foi ele que disse, tá? Eu só estou repetindo. Ele falou assim, sobre esse ponto, sobre desrealizar o sexo. Ele falou que às vezes o cara, ele não está conseguindo ter relação sexual com a esposa do modo que ele vê nos filmes. Aí ele tem a brilhante ideia de mostrar os filmes para a esposa. Não, vão assistir comigo para você ver como que é, para a gente fazer igual. Aí ele falou assim: nunca, pastor Cláudio, nunca faça um negócio desse. Nunca, não faça essa besteira. Porque, meu querido, aqueles caras parece que o órgão genital deles é criado com ração. Aquilo lá não existe. São anos de cirurgia para chegar naquele nível. E você nunca mais vai ser desejado. Brincadeiras à parte, meu irmão, a pornografia ela vai desrealizar o sexo. Isso vai nos distanciar do sexo real, do sexo que é abençoador, do sexo que faz com a sua esposa e o seu esposo se sintam amados e desejados. Porque o que a gente vê hoje, quantos casais eu já atendi, da mulher se sentir um objeto na cama, porque o homem, a única coisa que ele quer fazer é reproduzir o que ele assistiu. A única coisa que ele quer fazer é o que ele aprendeu na adolescência, que é a sexualidade, ter um orgasmo. Eu vou falar algo aqui que mais enquanto dos eventos de casais a gente fala mais. Mas o que tem de mulher dentro da igreja infeliz que nunca teve um orgasmo, meu irmão? Porque os caras se acham macho, porque vai lá e manda a mulher ficar de cabeça para baixo igual viu no filme, mas não consegue levar a esposa a um orgasmo.
Porque tudo que ele aprende, tudo que ele sabe é um sexo egoísta. Não um sexo segundo o padrão de Deus que serve o outro, que serve a sua esposa, que serve o seu esposo. Vocês têm que entender o quanto que isso aqui é espiritual, meu irmão. Sexualidade, meu irmão, é fundamento dentro de casamento. Uma sexualidade saudável é primordial para um casamento saudável. É na relação sexual que se estabelece aliança. Que tipo de aliança que você está tendo com a sua esposa? Que tipo de aliança está sendo estabelecida? Sob qual padrão? Sua esposa se sente amada quando ela termina de fazer sexo com você? O seu esposo se sente amado? Ou quando termina a relação sexual, a sua esposa chora porque ela se sente um objeto, porque ela se sente usada? Qual é o sentimento que você tem após a relação sexual? O meu sentimento é: meu Deus, Deus é muito bom. O que Salomão disse: deleita-te com a mulher da tua mocidade. É verdade mesmo. Eu fico olhando para o céu e orando em línguas. Eu tenho prazer, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. Pastor, isso está me escandalizando. Problema seu. Eu tenho prazer em Deus, eu glorifico a Deus, porque é muito bom. É maravilhoso, é um presente de Deus. Agora, meu Deus. Agora talvez você, homem, termine e se sente um machão, mas e a sua mulher se sente a princesa? Se sente a mulher conquistada? Se sente a mulher amada? Ou você acha mesmo que sexo é o que você viu ali? Liga as câmeras e vamos começar. E o sexo para sua esposa? Quer se sentir amado durante o dia, se sentir honrada, se sentir protegida? Esse tipo de sexo, machão, você sabe fazer? Esse tipo de sexo você sabe fazer? O sexo que a sua esposa olha para você e ela olha para você pedindo, porque ela se sente amada, porque ela se sente desejada. Ou o sexo que você, o único sexo que você sabe fazer é apenas tocar na sua esposa e pronto, só com as mãos. Já aprendeu a fazer sexo com as suas palavras? Já aprendeu a fazer sexo com a honra? Já aprendeu a fazer sexo com as suas atitudes diárias no seu casamento? Porque é isso que é ser macho, o resto é ser machista. Deu para entender? Além de distanciar o casal de uma sexualidade real, do sexo real, impede ambos de desfrutar dos prazeres, como eu disse aqui, prazeres reais que glorificam a Deus. A pornografia estabelece cobrança de performance que não pode ser alcançada. E aí nós temos um problema. Não foi nenhuma nem duas, que eu já atendi casais que a moça se sente abusada dentro do casamento, porque o cara quer que ela seja artista do filme pornô. E a esposa, muitas vezes, porque ama o casamento, se submete a coisas que ela não quer se submeter, outras tais que ela nem tem que se submeter. Mas às vezes, por amor ao marido, faz coisas que vai destruindo toda a estrutura emocional da esposa. Aí um dia a esposa chega em casa e fala: eu não aguento mais. A esposa fica triste: ai, minha mulher é uma depressão só, minha mulher é uma tristeza só, minha mulher é muito para baixo, minha mulher não quer fazer nada, minha mulher não é feliz, eu não aguento mais ter um casamento com uma pessoa assim. Você que fez essa pessoa, você que construiu essa pessoa, meu irmão. Ela é resultado da sua falta de amor, dos seus abusos. Distanciamento do casal. Com o desenvolvimento do vício se inicia a prática da masturbação, levando o indivíduo a não ter mais libido para o seu parceiro. Porque quando a gente é adolescente, a gente acha, né, que quanto mais experiências sexuais a gente tiver, melhor a gente vai ser na cama depois, né? Quando a gente é adolescente, a gente acha que quanto mais eu me masturbar, melhor eu vou ser depois. Mas depois a gente descobre que não é assim. Pelo contrário, seu libido vai embora. E você não tem libido para sua esposa, você não tem libido para o seu esposo. E começa a haver o distanciamento do casal. A sua mulher, ele não me ama mais, ele não me deseja mais. Por quê, né? E ambos, né? Às vezes o homem: minha esposa não me deseja mais, minha esposa não me ama mais. Talvez você pense assim: pastor, mas masturbação é ferramenta para trazer algum tipo de alívio. Não, masturbação se chama egoísmo. Mas se masturbar é fazer algo que Deus criou,
para ser com outra pessoa, você fazer sozinho. Isso é egoísmo. Pastor, a Bíblia fala de masturbação, fala claramente. Nunca ouviu? Você já leu o texto várias vezes, só não parou para pensar. Você já ouviu várias vezes, só não parou para pensar. Jesus, ele quando vai falar do adultério, o que ele diz, gente? Ele diz que quando o adultério está consumado, não é mais na conjunção carnal. Não precisa necessariamente o cara estar fisicamente com uma mulher para ele ser um adúltero. O adultério acontece em um processo, e Jesus narra o processo. Só não entende quem não quer. Jesus diz claramente: começa-se com os olhos. Aí ele disse: seu olho direito e a sua mão direita. Mas que mão tem a ver, né, gente? Se a sua mão direita, por que ele não usou a esquerda? Para dar um exemplo, né? Para começar, para que ele usou mão? Se ele está falando apenas de uma intenção, uma situação imaginária do homem, por que ele coloca a mão? Se o seu olho direito, se a sua mão direita te faz pecar, corta. Por que ele está falando isso, gente? Por que ele não usou a mão esquerda? Porque 70, 80% das pessoas são destras. Deu para entender, gente? Ou quer que eu continue desenhando para ficar mais constrangedor? Jesus está falando de quê? Masturbação. Qual é o processo da masturbação? Eu olho, desejo no meu coração e executo com a mão. E Jesus está falando, isso já é adultério. A Bíblia fala de masturbação? Fala, tá aí para você que estava com dúvida. Eu quero falar agora sobre processos de cura, meu irmão. Como ser curado da pornografia? Como ser curado da pornografia? Como ser curado da sexualidade depravada? A primeira coisa, rompa com o hábito. Faça guerra contra esse mau hábito. Faça guerra contra esse mau hábito. O que você precisa tirar do seu caminho? Qual o tipo de pessoa que você tem que deixar de ter relacionamento? Pastor, você acha que eu devo parar de trocar ideia com os meus amigos do trabalho, que só falam de pornografia? Se você não consegue ser luz, sai de lá. Primeiro aprende a ser luz, depois você volta. Grupos de WhatsApp, vai ficar lá pra quê, miséria? Se só se fala porcaria. Eu te digo uma coisa, você tem que começar a postar de Jesus lá todo dia todo mundo sai. Duas estratégias para você. Ou você sai ou você fala de Jesus lá de 2 em 2 horas, igual eles mandam foto pornográfica. Direitos iguais para todos. Já bota essa regra no grupo. Cada foto de pornografia que vocês mandar aqui vai ser 2 versículos que eu vou soltar nesse grupo. Vai sair todo mundo, você vai ser o administrador do grupo. Pode ter certeza disso. Agora você não pode sair. Que isso? Saia, meu irmão. Proteja a tua mente. Proteja o teu coração. Proteja a sua sexualidade. Proteja o seu casamento. Rompa com os hábitos. Faça guerra, meu irmão. Como diz os dependentes químicos, por hoje não. Segundo dia, por hoje também não. Terceiro dia, por hoje também não. É engraçado que a gente fica escandalizado com um cristão que está lutando contra uma dependência química. Mas quando a gente ouve um cristão que está viciado em pornografia, ninguém se escandaliza, né? Mas a ciência já provou que é uma droga como outra qualquer. Então que você lute contra ela, assim como seus irmãos lutam contra a dependência do cigarro, a dependência da cocaína, a dependência da maconha, a dependência do crack. Faça guerra, mude os seus hábitos. Se o seu hábito é usar o computador todo dia, esquece o computador, esquece televisão. Por um tempo se desintoxique de todas as coisas. Dentro disso, corte o que precisa ser cortado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você cortar a televisão, o celular, do que cortar a mão. Não precisa cortar a mão, não. Corta os acessos, corta as amizades, corta o que for preciso para que você possa entrar pleno no reino de Deus. Terceiro ponto, conte um segredo. Lembra que o Theo falou? A Bíblia já falava isso. Conte um segredo. A Bíblia diz: confesse os teus pecados uns para os outros, para que sejais curados. Agora preste atenção nisso aqui. Olha que rico esse versículo. Confesse os seus pecados para que sejais curados. Como assim curados?
O termo aqui não tinha que ser perdoado. Pecado precisa de cura. Vou te explicar isso agora. Perdoado, você não precisa confessar nada para ninguém para ser perdoado. Você tem que trazer à memória a obra de Cristo, confessar e se apropriar da graça de Deus. Você não confessa o pecado para o pastor, para o seu amigo, para se sentir perdoado. Eu sou perdoado por causa de Cristo. Eu me aproprio daquilo que Cristo fez. Eu aceito a graça de Deus. Mas por que ele diz? Para alguém você confessa para ser curado. Você concorda comigo que curado só pode ser para alguém que está doente? Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Existem pecados que nos adoecem fisicamente. Existem pecados que nos adoecem emocionalmente. E porneia, prostituição é um deles. Perdoado você é quando você pede perdão para Deus, você está perdoado. Agora curado, confesse. Para que você tenha alguém te assessorando do seu lado, para que você tenha alguém te dando força. A Bíblia diz: é melhor que sejam dois, para que se um cair o outro levanta. Discipuladores, pastores, líderes, um amigo que vai te ajudar a caminhar com Jesus, que não vai te empurrar mais ainda para o pecado, alguém que vai fazer guerra contra isso junto com você, alguém que não seja um legalista para não te afundar mais ainda, alguém que estenda a graça para você, que diga para você: nós vamos lutar junto, que vai reafirmar sua identidade em Deus. Você pode vencer isso, você já venceu tanta coisa, eu vou te ajudar. Procure alguém, meu irmão, antes que você perca seu casamento, antes que você, quando for casar, não tenha condições de ter um casamento saudável. Então conte o segredo. E por último, fuja. Diga comigo: fuja. Volta lá em cima lá. Primeiro texto que a gente leu: fugir. Diga comigo: fugir. Fugir da prostituição. Fugir não é resistir. Não está mandando resistir. Não está mandando pagar de durão. Isso é para homem, isso para mulher. Moças, fugir da prostituição. Rapazes, fugir da prostituição. É para sair correndo, não é para resistir. Sabe por que a maioria dos cristãos caem? Porque parece que eles leem e resistam. Não tem como resistir. Não tem como resistir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pudesse vencer o pecado por você mesmo, Cristo não teria morrido. Vou dizer de novo. Se você pudesse vencer o pecado na força do seu braço, Cristo não teria morrido por você. Cristo morreu por você porque Ele sabia que você não tinha condições de resolver isso. E o que você faz agora? Se esconde em Cristo. Se vista de Cristo. Fugir, também tem que aprender, né? Fugir para onde? Porque tem gente que foge para lugar nenhum. Fugir para lugar nenhum, o diabo vai te achar. O problema vai te achar. Fuja para onde? Para Cristo. Para sua identidade em Deus, para a graça de Deus. Ser vista de Cristo, se revista de Cristo, meu irmão. Fuja, fuja. Não brinque, faça como José. Deixa o que tiver que ser deixado para trás. Mas fuja. Não fique dando de durão. Eu aguento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem muita gente que acha bonito virar e falar assim: eu posso ficar em qualquer lugar que eu não caio. Eu posso ter qualquer tipo de relacionamento que eu não caio. E a gente aprendeu a achar essas pessoas espirituais. Achar quem se gaba de espiritual. Nossa, fulano é super saiyajin, cheio de Deus, manto, terra. Fulano é muito crente. Você não viu ele falando que ele pode assistir, ele pode ver, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode assistir qualquer tipo de filme, porque ele é firmão. Esses são os piores. Vão cair, sabia? Eles vão cair. Eu vou ser mais rígido, mais duro. Eles têm que cair. Eles têm que cair, para que eles aprendam de uma vez por todas que o Evangelho não pode ser sustentado pelo braço do homem. Para quem sabe assim, eles se arrependam e descobrem o que é o Evangelho. Sabe o que é um cara espiritual? Que na rodinha de amigos ele vira e fala assim: estou saindo. Que isso, cara? Você é muito fraco. Não, é porque eu sou forte quando eu me escondo na graça de Deus.
Eu não faço da minha carne o meu braço forte. O meu braço forte é o Senhor. Casal de namorado espiritual não é o que diz. A gente aqui a gente pode beijar 2 horas direto que não acontece nada, porque a gente é muito crente, a gente é muito espiritual. Casal espiritual é aquele que fala para mim: pastor, a gente nem beija, nem arrisca. De vez em quando, para alguns, né, que tem a prática do beijo, pastor, o beijo para nós é um selinho, porque eu não quero confiar no braço da minha carne, e não confie mesmo. Talvez, né, vamos imaginar aqui, a gente fala tanto aqui da graça de Deus, aí eu saio daqui e eu encontro um líder, eu encontro um pastor, dentro do carro com uma moça discipulando uma moça, um rapaz casado, às vezes até solteiro, meia-noite dentro do carro discipulando uma moça. Eu vou brigar muito com ele, e os meninos sabem, porque já tiveram experiências parecidas. Eu não alivio. Ministro não tem que fugir de pecado, ministro fugir da aparência do mal, porque se ele foge da aparência do mal, ele nunca vai dar ocasião para o pecado, ele nunca vai estar onde o diabo precisa que ele esteja para que ele caia, porque ele está sempre um passo à frente do diabo, fugindo da aparência do mal. Se eu chego e vejo uma cena dessa, eu vou exortar, eu vou chamar a atenção mesmo. Pastor, mas você não confia no teu líder? Eu não confio, ele não deveria confiar, a mulher não deve confiar, ninguém deve confiar, porque ninguém deve confiar na carne, meu irmão. Aquele que semeia na carne vai colher da carne, vai colher maldição. Irmão, se esconda na graça de Deus, viva no Espírito, não dá ocasião para o pecado. Bonito não é quem diz que consegue, bonito é quem diz: eu não consigo. Eu não consigo. Mas você já passou por isso? Não, é que eu acredito na palavra de Deus. Ela já disse que eu não consigo. Ela já disse que eu tenho que me apropriar da graça de Deus, que é ela que me faz forte. Não é a minha espiritualidade, não é o conjunto de regras e leis que eu me submeto. Como que o pecado acontece? Quero narrar um ciclo para você aqui, que se você entender, agora o que eu vou te ensinar não é apenas para o pecado da sexualidade, não, na sexualidade, é para tudo. Entende isso aqui, que você vai ter vitória contra o pecado. Você está aprendendo alguma coisa? Como que o pecado acontece? Primeiro, o processo para o pecado. Primeiro, diga comigo: tentação. Diga: tentação. A maioria dos cristãos já perdem aqui para o diabo, porque eles acreditam, foram ensinados que tentação é pecado. E se ser tentado já é pecado, a vergonha vem. Ele se exclui da graça de Deus. Ele diz assim: se eu tenho esse tipo de pensamento, então é melhor fazer mesmo. Quem já ouviu gente falar assim? Se eu penso, então eu faço. Tentação não é pecado. Aprenda uma coisa: nem tudo que você pensou foi você que pensou. Nem tudo que você pensa foi você que pensou. A Bíblia chama isso de dardos inflamados do maligno. O diabo, ele lança pensamentos na sua cabeça. Como eu sei que um pensamento é meu e um pensamento do diabo? Muito simples. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Levanta a mão. Quantos aqui têm convicção que o que a Bíblia diz é verdade? Diga amém. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Então tem coisa que a mente de Cristo não pode pensar. Você nasceu de novo? Então não pode ser você que está pensando isso. Só pode ser o diabo. Só pode ser o diabo que está querendo colocar um pensamento dele, a cultura dele na sua cabeça. Quantos sabem que você tem sempre 2 vozes na sua cabeça? Qual é a voz da palavra de Deus? A que sempre te aponta para a justiça de Deus, para a palavra de Deus, para a graça de Deus. Você tem a mente de Cristo, escolha ficar com ela. Uma outra coisa sobre tentação, preste atenção nisso aqui. Se tentação é pecado, Jesus pecou. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus foi tentado em tudo. Isso é muito bom saber disso, porque isso diz para você não se sentir mal pelos aqueles pensamentos horríveis que vêm na sua cabeça.
Isso está tirando um peso das suas costas, que às vezes acorda de manhã e tem um pensamento assim: eu vou matar fulano. Aí você, quem foi que fez isso? Misericórdia, eu sou crente, desviei na madrugada, eu não estava fazendo nada, já acordei pecador, Jesus. No trabalho, vou pegar uma faca, eu vou matar esse miserável, esse meu patrão. Isso se chama dardos inflamados do maligno. Jesus foi tentado em tudo. Tem gente aqui que já foi tentado em muita coisa horrível, mas ainda não venceu Jesus. Jesus foi tentado em tudo. Você jovem que está aqui luta contra a homossexualidade. Eu digo isso no meu gabinete para jovens lutando contra o pecado da homossexualidade, que não é diferente de nenhum outro pecado. É como dentro do pecado da sexualidade, é tudo a mesma coisa. É pecado contra o corpo. A homossexualidade é a mesma coisa que qualquer pecado que você comete contra o seu corpo, porque é sexualidade fora dos padrões de Deus. E quando eu estou no gabinete com algum jovem lutando contra isso, eu digo para ele: você sabia que Jesus também ouviu que ele era um homossexual? O cara regala um olho desse tamanho. Me conta mais o que você ouve aí. Aí ele vai contando: Jesus já ouviu isso. Eu falo para ele: Jesus já ouviu isso. Jesus já foi chamado de homossexual. Jesus já foi proposto para ele ter relação sexual com homem, com mulher, com tudo que você pode imaginar. Quem me afirma isso? A Bíblia. Hebreus diz que ele foi tentado em tudo. Tudo é tudo, meu irmão. Tudo é tudo. Mas a Bíblia diz que em tudo isso ele foi vencedor. Ele não caiu. Que significa que uma vez que nós vivemos nele, nós não precisamos cair mais. Mas ele foi tentado em tudo. Não se culpe por pensar as coisas que você pensa, porque se você se culpa, você aceita. Porque se você se culpa, você está dizendo que foi você. Se você diz que foi você, é tudo que o diabo precisa para mudar sua identidade. Quantos entenderam esse processo? Você não pode se sentir culpado. Se sentir culpado significa que você não entendeu que não é seu. Como que você vai se sentir culpado por uma coisa que você não fez? Então rejeite, acredite na palavra e diga: esses pensamentos não são meus. Aleluia. Uma coisa que eu quero pontuar, eu quero pontuar: ninguém nasce com inclinação para um tipo de pecado. Ninguém nasce com uma inclinação para um tipo de pecado. Todos nós nascemos com uma natureza de pecado, e nós seremos tentados na nossa história, na nossa infância, na nossa adolescência, e isso vai construir as nossas áreas frágeis. Isso vai construir as áreas que o diabo sempre vai vir nos tentar. Mas ninguém nasceu com uma tendência a qualquer tipo de pecado. Ninguém nasceu com uma tendência para ser um pilantra, adúltero. Ninguém nasceu com uma tendência para a homossexualidade, para qualquer tipo de sexualidade depravada, para ser um mentiroso. Pastor, e maldição hereditária? Deixa eu te falar uma coisa: não tem base bíblica para maldição hereditária com relação a pecado. Maldição hereditária sempre está relacionada a doenças, e que são impostas por espíritos familiares, que seguem gerações e gerações. Pastor, então por que eu tenho as mesmas lutas com meu pai, que o meu avô? É maldição hereditária? Se quiser crer assim, apenas creia que Cristo Jesus levou sobre si toda a maldição e está resolvido. Amém? Mas entenda uma coisa: por que você é tentado na mesma coisa que o seu pai e seu avô era? Espíritos familiares. Os mesmos demônios que hoje te aprisionam, tentam te aprisionar, são os demônios que tentavam o teu pai, que tentavam o teu avô, que tentavam o teu bisavô. E eles conhecem toda a sua história. É isso que acontece. Agora, qual tipo de pecado você vai ser inclinado? Aquilo que lhe for te apresentado. Pecado não é tentação. Eu coloquei algo aqui engraçado: água na boca não é boca cheia. Água na boca não é boca cheia. Se eu vejo um sanduíche e me dá água na boca, significa que eu estou comendo ele? Sim ou não? Sim ou não? Não. Para me comer ele, eu tenho que encher minha boca. Água na boca não é boca cheia. Eu sei que quando você vê algumas coisas, né, a tua carne grita, porque o teu espírito foi redimido,
mas a sua carne não tem nada de bom nela, meu irmão. A sua carne ainda não foi salva, ela não foi transformada. Então você tem tendências a alguns tipos de desejo. Tô de jejum. Os meninos aí, eu entreguei o jejum desse cara. Poxa vida. Mas não foi você que pecou, não. Você não falou para ninguém, tá tranquilo. Os meninos estão de jejum. Quando eles veem o bolo da Kênia na frente deles, aquele bolo da Kênia, então aquela picanha, e a boca começa a babar. Eles quebraram o jejum? Sim ou não? Quebraram o jejum? Não, mas a boca está babando. O corpo está desejando. A carne está desejando. A sua carne tem desejos, mas você esmurra ela todos os dias. Você traz ela a obediência a Cristo, a mente de Cristo. Quando você está lá no teu carro, dirigindo, aí tem um outdoor enorme, com uma moça seminua ou até nua. Quando você olhou, a tua carne gritou. Onde que o pecado está consumado? E você continua olhando e pensando, o que eu posso fazer com essa moça? Agora você olhou, a tua carne gritou, você disse, não, não. Troca, bota o louvor no carro e vai embora. Quando você está lá no teu carro, aqui no sinal de Juiz de Fora, o capeta trabalha forte. Você está no teu carro, dirigindo, você está lá escutando o Hillsong no teu carro, tranquilão, na maior vibe de adoração. Aí vem os meninos entregando panfleto. Você está na maior vibe de adoração lá. Yeshua desce, faz o monte tremer de novo. Tá cantando. De repente o cara bate no teu ouvido, você quer ser educado, né? Para ajudar os meninos a trabalhar, mas mal sabe que aquele ali está trabalhando pro cão. Quando você abre, tá lá a mulher seminua que vai estar na boate e tal. Agora, você pecou por causa disso? Não, eu só quis ser educado. Eu só quis abençoar o irmão e acabar com o panfleto dele. Eu pequei? Quando eu vou pecar? Quando eu vou pecar? Quando eu começo a olhar e pensar se eu vou lá, marcar, ligar para 2, 3 amigos. Agora, quando eu recebo o panfleto, miséria, olha o capeta querendo atrapalhar minha adoração. Foco, foco, bora Jesus, para trás de mim, Satanás. Pronto, pecado não está consumado, não é pecado. Então aprenda a distinguir a tentação, para que você seja vencedor. Cristo já venceu tudo isso. Se Cristo venceu, você pode vencer também. Amém? Vamos lá, segundo processo do pecado. Vamos lá, tentação, agora intenção. E aqui está um problema. A Bíblia diz que todo aquele que tiver a intenção no seu coração, ele já pecou. Como é a intenção no coração? Entenda isso aqui. O cabra vai, pega aquele folhetim do sinal endemoniado. O diabo diz algo e ele abraça. Nem tudo que você pensa foi você que pensou. Aonde que o pecado nasce? Quando o pensamento do diabo se torna o seu. Quando você concorda com o que o diabo está dizendo. O diabo diz que você é um adúltero e você concorda e vai lá. Mas aonde está a intenção? Peguei o folhetim, já sei, vou lá. Aí de madrugada, pegou o carro e foi. Só que quando você estava descendo a rua da boate, você teve que parar no posto de gasolina. Quando você para no posto de gasolina, quem te dá a paz do Senhor? Pastor Bill. Está no posto de gasolina é pecado, gente? Sim ou não? Sim ou não? Não, poxa, eu estou lá, vocês estão me tirando? Estou lá abastecendo meu carro, dá licença. Pastor Bill está lá. Aí eu olho pro irmão, eu não sei o que ele estava fazendo. Para mim ele estava no posto só preocupado com a gasolina, igual eu. Aí eu digo para ele, ô irmão, a paz de Jesus, essa hora na rua. Eu vim da casa da irmã, ele estava visitando lá, a casa do irmão, a casa da irmã. E você está vindo da onde? Da célula, pastor. Da célula, rapaz. Rapaz, que... a mesa foi farta lá hoje, viu, pastorzão? Nosso Deus, que palavra que o Eric deu lá, viu? Tá mudando a minha vida a palavra. Aí eu pego, então tá bom, irmão, Deus abençoe. Eu entro no meu carro e vou embora. Aí ele faz assim, graças a Jesus. Obrigado, Senhor, você me salvou. Vira o carro, vai embora para casa. Ele já pecou? Já.
Por quê? Porque no coração dele, tudo é fé no mundo espiritual. No coração dele, ele já decidiu. Ele só não pecou porque ele encontrou comigo. Mas qual pecado é maior? Pode piorar? Pode. Ele pecou, mas ele ainda não consumou. Qual que é o pecado consumado? Ele me vê e falou assim: não, eu já saí de casa para pecar, eu vou pecar. Com pastor, sem pastor. E ele vai lá e cai. Aí qual que é maior? Esse pecado aqui é maior. Porque esse pecado aqui agora trouxe um dano para a família dele, para todo mundo. Agora entenda uma coisa sobre o pecado consumado. Pecado consumado todos vocês sabem. Todo mundo aqui já teve essa infeliz experiência, né? De consumar algum tipo de pecado. Amém? Quem aqui já teve a experiência de consumar? Não estou falando de sexualidade não, qualquer tipo de pecado. Alguém já consumou? Então não precisa ensinar não, né? Vocês já estão dando até aulas. Vocês dão até aula. Pecado consumado, eu quero te explicar o que eu faço diante do pecado consumado. Duas opções. Duas opções. Arrependimento. Me apropriar da graça de Deus. Arrependimento é mudança de postura, mudança de mente. Fazia isso, nunca mais faço. Se apropria da graça de Deus, se veste do amor de Deus e diga: eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que o diabo quis me tornar. Por algum minuto, algum momento eu concordei com o diabo, mas eu quero sair daqui concordando com Cristo. Eu não sou essa pessoa, eu não quero mais fazer isso. Primeira opção é essa. Qual que é a segunda? O caminho da imoralidade. Você sabendo que a graça de Deus pode mudar a sua vida, pode te colocar de novo na posição que você nunca devia ter saído, debaixo do favor e do amor de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por quê? Se aproxima de Deus não é a sua moralidade ou imoralidade, é Cristo. Você se apropria do que Cristo fez, se veste dele e diz: eu não quero mais viver nessa imoralidade, e muda o caminho. Porque arrependimento não é discurso emocional. Arrependimento é mudança de atitude, é fazer guerra contra uma postura, é sair dali ainda no outro dia lutando contra os desejos, mas eu estou fazendo guerra, não aceito mais isso sobre a minha vida. Agora a outra opção que você tem é continuar no caminho da imoralidade. Aí eu quero ler um versículo para você, a gente já está terminando. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 ao 6. O apóstolo que mais pregou a graça de Deus vai dizer isso aqui. O apóstolo que mais pregou a graça de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Deus quer que todos nós nos separemos para Ele. A Bíblia está dizendo que sim. Que vos abstenhais da imoralidade sexual. Em algumas Bíblias da prostituição. A palavra no original do grego é porneia, literalmente pornografia. Abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Pesado, né? Ele está dizendo: vocês estão se comportando, quem faz isso, como um gentio que não conhece a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador. Quem que é o vingador? É a Bíblia que está dizendo. Porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dizemos e testificamos. O Senhor é vingador. O que nós fazemos com outra pessoa que é amada por Deus, meu irmão, se essa pessoa orar, a gente está lascado. Porque é Deus que vem. Olha só, quem aqui mora numa casa que tem... Quem que tem dois irmãos? Mais de um tem irmão? Quem tem irmão? Quem tem irmão? Ótimo. Quando você cresceu, quando você machucava o seu irmão, seu pai te ama, mas como é que seu pai vinha? Cobrar você.
disciplinar você. Por quê? Porque você feriu seu irmão. Agora eu fico imaginando o rapaz que sempre defrauda, a moça que sempre defrauda. Se quem se sente defraudado cismar de orar, porque nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. Se a mulher que é ofendida pelo esposo no adultério decidir orar, porque ela é tão filha de Deus, a tua mulher é tão filha de Deus quanto você, meu irmão. Então a gente tem que ter um santo temor no nosso coração. E sabe qual que é a primeira vingança do Senhor? É que Deus é luz. E quando a luz chega, ela expõe. E sabe que a exposição também é uma bênção? Porque quando você é exposto, você tem chance de ser curado. Você tem chance de dizer não. Mas você também tem a escolha de continuar no caminho da imoralidade. Aí a Bíblia diz: quanto a esses, Deus os entregou às suas próprias paixões. A pior coisa que pode acontecer é Deus não pregar esse tipo de mensagem para você. A pior coisa que pode acontecer é Deus não falar mais com você. É Deus deixar você seguir no caminho da iniquidade. Meu irmão, no nome de Jesus, eu quero terminar aqui. Se aproprie da vida que Cristo te deu.